tenho uma palavra de Deus para meditar com os irmãos. Uma palavra simples que Deus tem colocado ao meu coração. Hebreus capítulo 10, apenas o versículo 25. É uma das exortações da Epístola aos Hebreus. O escritor da Epístola aos Hebreus, ele cita assuntos doutrinários e parte para uma exortação, um incentivo. O capítulo 10 é uma destas exortações que o escritor traz para nós. Capítulo 10, versículo 25 da Epístola aos Hebreus. Os que encontraram, digam amém. Está escrito assim. Versículo 24, para melhor compreensão do texto. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Meus amados e queridos irmãos, a epístola escrita aos Hebreus é uma epístola voltada para já a segunda geração de crentes. Essa epístola, ela não é escrita por um apóstolo diretamente ligado a Cristo, mas por um dentre aqueles que aceitaram a fé mediante a um destes apóstolos. Questiona muito que a autoria dessa epístola seja de Paulo, todavia, algumas questões gramaticais, textuais, elas não coadunam com as escrituras que Paulo escreve. E também porque o escritor escreve automaticamente sempre falando dos primeiros irmãos que sofreram e automaticamente não se auto-incluindo. Nós observamos que a epístola, ela é escrita para os irmãos e ela tem um intento de trazer de volta aos irmãos que estão dispersando da fé. Quando essa epístola foi escrita, o templo de Jerusalém ainda estava construído e também havia um grande número de irmãos judeus que estavam voltando ao judaísmo. E o objetivo central desta epístola é revelar a supremacia do Senhor Jesus sobre todos os demais ritos do Antigo Testamento. É por isso que o escritor começa falando no capítulo 1, que havendo o Senhor falado de várias formas, de várias maneiras, através dos seus servos, os profetas, falou-nos nesses últimos dias através do seu Filho. Ele está já na sua introdução revelando que o Senhor Jesus, ele é a fala final. E automaticamente, em torno desta voz, ele vai apresentar a superioridade do Senhor diante dos anjos, a superioridade do Senhor diante, meus amados irmãos, de Moisés, a superioridade do Senhor diante dos profetas, diante, meus amados irmãos, dos sacrifícios, dos sacerdotes, e ele também vai falar da superioridade do sacrifício do Senhor como oferta. O escritor aos Hebreus, ele vai sempre falar de um tema e vai exortar. Ele começa no capítulo 1 falando da voz, e logo no capítulo 2, ele nos chama a atenção para atentar com mais diligência para tudo que temos ouvido e visto, porque ele está falando que a voz do Senhor é superior à voz dos anjos, e ele diz que a voz dos anjos foi respeitada, e nenhuma dessas palavras caíram, porque ele está falando que a lei foi dada através dos anjos, e assim sendo cumprida, ele então exorta como nós poderemos ser salvos se não atentarmos por uma tão grande salvação, que começando a ser anunciada pelo Senhor, foi depois nos confirmada pelos que ouviram através de sinais e prodígios de maravilha. Assim sendo, o capítulo 2 é uma exortação para com a voz. Ele vai falar também de um melhor repouso. No capítulo 3, ele vai explicar, e uma das formas de nós herdarmos este sábado, que não é o sábado legalista, mas é o sábado do descanso do Senhor, é não atentarmos com incredulidade. Por isso, no capítulo 3, versículo 7, ele continua falando da voz. Se alguns
se vocês ouvirem hoje, ou se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Ele vai estar sempre explicando acerca da superioridade e exortando cada um de nós a termos, meus amados irmãos, um compromisso com a palavra de Deus. No capítulo 9 dessa epístola, que é o contexto do capítulo 10, ele vai falar da superioridade de Cristo como sacerdote. No capítulo 9 e capítulo 8 e 9, ele vai falar que Jesus é da ordem de Melquisedeque. Portanto, Cristo é superior à ordem sacerdotal, que é da descendência de Levi por intermédio de Arão. Ele vai explicar que Jesus, por ser da ordem de Melquisedeque, ele é antes de Arão, e assim sendo, Abraão, ele pagou dízimo a Melquisedeque e foi abençoado por Melquisedeque, porque Melquisedeque é antes de Arão. Assim sendo também, ele quer dizer que Melquisedeque, ele possui um sacerdócio superior à ordem de Arão, porque o sacerdócio arônico é um sacerdócio que é sucedido, porque os sucessores de Arão, tanto Eleazar, Finéias e assim sucessivamente, eles morrem e automaticamente são sucedidos. Mas, segundo o Salmo 110, verso 4, o Senhor é sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então ele está dizendo que Jesus é um sacerdote superior. Ele é superior porque o escritor está falando que ele não entrou no tabernáculo construído por Moisés. Ele não entrou no tabernáculo, no templo construído por Salomão. Ele entrou no tabernáculo do próprio Deus. Ele está falando que Jesus, como sumo sacerdote, quando foi aspergir o sacrifício, ele aspergir o sangue do sacrifício no propiciatório, ele não entrou, meus amados irmãos, no templo de Salomão, mas ele entrou propriamente nos céus. Por quê? Porque a Bíblia revela ao escritor que tanto o tabernáculo como o templo eram apenas sombras daquilo que Deus deu, era um modelo. E assim sendo, Jesus não entrou no modelo, Jesus entrou no santo dos santos, na presença de Deus, e propiciou, nos tornou agradável pelo seu sangue, meus amados irmãos, diante de Deus Pai. É por isso que o véu do templo foi rasgado, porque Jesus entrou uma única vez. Os sumos sacerdotes, eles entravam uma vez no ano, e eles saíam e não podiam mais entrar. Mas Jesus havia entrado e estava lá. É por isso que o final do capítulo 9, o versículo 28, ele assim também, Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muito, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. No dia da expiação, quando o sumo sacerdote entrava no santo dos santos, o povo ficava fora, esperando a resposta. Havia uma série de cerimônia, e ele aspergia sobre o propiciatório da Arca da Aliança, e se ele voltasse, então era um sinal de que Deus havia expiado o pecado, que é tirado o pecado do meio do povo, e propiciado, tornou-se agradável, através do sacrifício que havia sido feito, através do sacrifício ofertado, em nome dos príncipes, em nome do sacerdote, em nome de todo Israel. Então Deus havia tirado o pecado do meio do seu povo, e podia o povo ter comunhão com Deus. Mas Jesus, o escritor está dizendo que ele entrou uma só vez e ele não saiu. Ele está ainda no santuário, ele ainda está diante de Deus Pai. E a igreja o aguarda agora não mais para ter resposta, mas aguarda agora para ele voltar, para levar a igreja para diante de Deus Pai. E o escritor termina com isso. No capítulo 10, ele vai falar que, embora no capítulo 9 Jesus tenha superioridade sacerdotal, no capítulo 10 ele vai dizer que o sacrifício, a oferta que Jesus ofereceu, é uma oferta superior, porque um sacerdote superior deve oferecer um sacrifício superior, e este sacrifício superior é ele, Jesus, que é tanto sacerdote, como também é o sacrifício. Ele mesmo se ofereceu, e o seu sangue é tão precioso que o escritor diz que não houve mais necessidade de oferecer outra vez, porque no dia da expiação,
segundo o escritor aos Hebreus, se comemorava pecado, porque a prova de que os sacrifícios oferecidos através do sangue de bezerros, de bodes e carneiro eram insuficientes para tirar o pecado, era que todo dia, de manhã e à tarde, se oferecia um sacrifício, e todo sábado se oferecia um sacrifício, e todo ano tinha o dia da expiação, que era para tirar o pecado, revelando então que aquele sangue substitutivo somente cobria o pecado e não tirava o pecado. Logo, os homens precisavam oferecer constantemente sacrifícios e sacrifício para cobrir a sua pecaminosidade. Jesus, como o Cordeiro Pascual, ofereceu-se uma só vez e não precisou mais, porque seu sangue é um sangue que tira pecado. Jesus, ele disse isso. João Batista diz no capítulo 1, versículo 29, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cobrir o pecado é uma coisa. Um dia fui tomar hidróxido de alumínio para tirar gastrite, e um médico homeopático disse para mim: gastrite não se cura com hidróxido de alumínio, porque hidróxido de alumínio cobre a ferida, porque gastrite é uma ferida, mas ele não tira a ferida. E ele me passou um remédio natural que tirou aquela gastrite, porque na verdade ela não cobriu. Assim sendo, o sacrifício da lei, ele cobria o pecado, mas ele não tirava o pecado. Jesus, com o seu sacrifício e com o seu sangue, ele não só cobriu o nosso pecado diante de Deus, ele tirou o domínio do pecado diante de nós. Mediante a superioridade sacerdotal e mediante também a superioridade de sacrifício, Jesus então, ele é superior. E o capítulo 10, versículo 19, o escritor vai fazer uma exortação, baseado nesse sacerdote e nesse sacrifício superior. Ele vai dizer aos irmãos: irmãos, tenham pois ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Ele está dizendo: irmãos, entra na casa de Deus com ousadia. A palavra ousadia é intrepidez. A palavra intrepidez quer dizer de cabeça erguida. Vocês não entram mais no templo de cabeça baixa, entristecido, mas vocês têm que ter ousadia para entrar na casa de Deus. Essa casa de Deus que ele está dizendo não é propriamente o templo, mas ele está falando da presença própria de Deus, que agora nós podemos ter acesso. E ele manda nós virmos para a presença de Deus com ousadia. Eu já disse aqui, ou disse ali no bairro Santa Luzia, que todas as vezes que as pessoas iam para entregar a Deus algum sacrifício, eles iam cabisbaixo, porque o tabernáculo e o templo era uma evidência de que eles estavam em pecado. Existia no pátio, meus amados irmãos, e existia ao lado do tabernáculo aquilo que a gente chama de pátio, que era totalmente dividido por uma cerca em que não permitia as tribos entrar. O tabernáculo era cercado e tinha só uma porta, e essa cerca representava que Deus é santo e o povo é imundo. Logo Deus está dizendo: vocês não são bem-vindos à minha presença. Para vocês virem à minha presença é preciso trazer um sacrifício. O templo tinha muros, e os muros também diziam que Deus estava separado do seu povo por causa do pecado, e a única forma de adentrar era pela porta. Logo então Deus estava revelando pela lei, que a lei revelava o pecado do homem, a insuficiência do homem para se redimir e a consequência desse pecado, e apontava que o único método era um sacrifício perfeito. Então era normal de todos virem a Deus cabisbaixo, entristecidos, oferecendo um sacrifício para Deus, para substituir os seus pecados. Logo então não tinha ousadia, mas agora pelo sangue de Jesus Cristo, que é um sangue que purifica, que é o sangue que justifica, que é o sangue que expia, que é o sangue que propicia, que é o sangue que nos faz viver livre da condenação do pecado, Jesus agora nos exorta a entrar com ousadia no santuário de Deus.
Este santuário não é o templo, mas esse santuário propriamente é os céus, porque o escritor está falando do tabernáculo celestial, porque logo aqui os céus é representado pelo tabernáculo, porque a primeira peça que o tabernáculo foi construído foi a Arca da Aliança, e não o altar do holocausto. O altar do holocausto é o último móvel construído, mas é o primeiro que nós entramos. Por quê? Porque Deus é quem originou, quem criou a salvação. Por isso a Arca da Aliança é o primeiro móvel, representando que é Deus que projeta a salvação. Então a primeira arca, a Arca da Aliança, que está no Santo dos Santos, Deus então cria, logo após o altar de incenso, que fala o método de comunhão, logo após o altar ou o candelabro, que fala da luz que ilumina, logo após a mesa dos pães asmos, que alimenta, lá na frente a pia que lava, e na frente da pia o altar do holocausto. Aquilo representa o que Deus fez. A Arca da Aliança se tornou homem, e como o homem se tornou servo, e Jesus morreu na cruz do Calvário, e todos que querem vir a Deus, passa pela cruz, pega o seu alvará de soltura e entra nas mansões celestiais, meus amados irmãos, com ousadia. Então o escritor está dizendo, uma vez que nós temos um sacerdote como este, uma vez que nós temos um sacrifício superior, tenha ousadia para entrar no santuário de Deus. E ele diz, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Observa, pelo novo e vivo caminho. Ele não fala pelo velho, ele fala do novo e vivo caminho. O velho caminho é o caminho da lei, o velho caminho é o caminho do pecado. Vários caminhos os homens tentaram. A Torre de Babel propriamente é um caminho velho que os homens querem chegar a Deus, e eles constroem a arca, mas a arca não chega até Deus, e é Deus que desce até diante da torre para confundir. Mas o escritor está falando de um novo e vivo caminho. O caminho é novo porque quem abriu foi Jesus de Nazaré. É vivo, porque Jesus é caminho, verdade, é o caminho, a verdade e a viva. E por que é vivo? Porque Jesus, que é o caminho, continua conosco, nos incentivando, nos orientando para a glória do seu santo e bendito nome. E ele diz que esse caminho que ele nos consagrou pela sua carne, isto é, pelo seu véu, porque Jesus se fez véu. Quando ele foi crucificado na cruz, ele era propriamente o véu, porque o véu era o local onde as pessoas aspergiam sangue. Embora o dia da expiação fosse um dia, as pessoas não pecavam uma vez, eles pecavam todo dia, e quando eles pecavam, o sacerdote trazia o sacrifício e aspergia sobre o véu, de maneira que no dia da expiação, o véu estava tomado de sangue. É por isso que ali havia unguento para não cheirar mal. Então o véu estava marcado de sangue, porque representava que o dia da expiação era o dia em que o povo esperava o perdão dos seus pecados, e aquele véu representava a separação. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário e entregou o Espírito, ele deu um brado, e o brado foi: está consumado, eu paguei tudo, não deve mais nada. E o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Era Deus dizendo: o pecado de toda a humanidade é pago pelo sangue do Cordeiro, é o vivo caminho. Mas observa que ele dizendo: chegamos pois com o quê? Com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo um coração purificado da má consciência e o corpo lavado com a água limpa. Ele está falando da caminhada para o céu. O coração é purificado, um verdadeiro coração, porque o nosso coração era um coração má. Jeremias capítulo 17, versículo 9: enganoso é o coração e perverso mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? A Bíblia diz que Davi, no Salmo 51, ele diz, orou dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Jeremias no capítulo 36, ou Ezequiel no 36, 26, diz assim: eu vou tirar o coração de pedra e vou construir um coração de carne, e vou colocar dentro deste coração a minha palavra. Esse coração é o verdadeiro coração. Qual é o verdadeiro coração? É o coração que é segundo o coração de Deus, que sente o que Deus sente, que deseja o que Deus deseja, que ama o que Deus ama, que tem um sentimento de natureza divina. E ele diz que esse verdadeiro coração fala então, meus amados irmãos, de uma nova diferença, uma nova natureza, inteira certeza de fé. E ele disse:
tendo purificado da má consciência e o corpo lavado com a palavra, ele fala que nós fomos crucificados com Cristo, ressuscitados com Cristo, somos lavados pela palavra. Mas o versículo 25, que é o texto que li, ele vai nos exortar dizendo que além de ter esses incentivos de ousadia, de fé e de esperança, ele manda que uma vez que temos esse sacrifício perfeito efetuado pelo Senhor, nós não devemos deixar a nossa congregação como os demais. Antes de estimularmos cada um, meus amados irmãos, as práticas das boas obras, tanto mais quanto vede que se vai aproximando aquele dia. O escritor está dizendo que uma vez que temos Cristo como um superior sacerdote, e uma vez que Cristo é um sacrifício superior, nós não podemos esquecer do dia. E uma vez que estamos vendo a aproximação de Cristo para arrebatar a igreja, porque este dia é o dia do arrebatamento, considerando o contexto do capítulo 9, ele manda nós tomarmos uma posição. Ele nos exorta a não deixar de congregar, como é o costume de alguns. É que alguns irmãos pararam de congregar, e eles passaram, meus irmãos, a se comportar como se fosse judaizante. Esqueceram da fé, esqueceram, meus irmãos, de Cristo, desprezaram o sacrifício e pararam de congregar. Uma paráfrase bíblica diz: não deixando de reunir como igreja. Outra paráfrase diz: não deixando as nossas reuniões de culto como os demais. Ele quer dizer, vocês não podem parar de viver como igreja. Vocês não podem parar de reunir como igreja. Vocês não podem parar de cultuar como igreja. É uma das admoestações que ele dá para a evidência da vinda do Senhor Jesus. Reunir como igreja, meus irmãos, não é simplesmente vir no templo. Reunir como igreja não é simplesmente, meus irmãos, ser denominacionalista. Reunir como igreja é reunir como povo de Deus. Jesus disse em Mateus capítulo 16 e versículo 18, que a minha igreja que eu edificarei, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E o termo usado para igreja é eclésia, e a palavra eclésia é separado. Jesus está dizendo que a sua igreja é separado. A palavra eclésia é traduzida em Atos capítulo 7 por congregação. Estevão está usando que Israel foi uma congregação, foi uma igreja que foi tirada do Egito, que foi separada do Egito, que foi tirada para adorar a Deus, conforme Moisés predissera para Faraó, que eles estavam saindo para adorar. O que Jesus está dizendo é: vocês não podem perder a identidade de igreja, porque a igreja é a nação santa, é o povo lavado, redimido, é o povo zeloso de boas obras, é uma nação que não tem esperança no mundo. Igreja, ela não está fundamentada na areia em que está a estátua de Nabucodonosor. Igreja, ela não está curvada diante o príncipe deste século. Igreja, ela não está na expectativa que o mundo está. O mundo está numa expectativa terrenal. O mundo está numa expectativa filosófica, política, que é totalmente terrenal. A igreja não reúne, meus irmãos, em torno dessas expectativas, diante dessas filosofias. A igreja reúne para adorar o Deus vivo, com a esperança no Deus vivo, com alegria no Deus vivo. Nós estamos vivendo os dias finais, como o escritor diz: quanto mais vedes que se vai aproximando aquele dia. Veja, meus irmãos, que nós estamos em 2022, estamos em 2 anos de pandemia, e havia uma expectativa em torno da ciência. Há poucos dias eu ouvia uma radialista de uma célebre rádio de rede nacional dizendo da queda da Covid, e ela era bem enfática dizendo: graças à ciência está diminuindo. Eu ouvi inúmeras pessoas dizendo: eu creio na ciência, eu acredito na ciência. Vejo, senhores, que de repente mais uma cepa vem, e essa cepa, como sempre, ela não é nada, ela não é coisinha, é insignificante, e ela vai inundando o mundo. De repente vem uma epidemia que vai inundando o mundo, e a ciência que tanto
quantos creem não podem fazer nada senão se lamentar. Mas nós reunimos aqui nesta noite e reunimos como igreja e vemos que o ano de 2022 estava uma expectativa de melhora, uma expectativa de que as coisas poderiam melhorar, mas o ano de 2022 ele veio com mensagem diferente. A natureza, segundo alguns, a mãe natureza emitindo as suas ordens, catástrofes acontecendo no Brasil, catástrofes acontecendo no mundo. Não bastasse a pandemia, veio uma epidemia. Não bastasse a epidemia, a pandemia continua assolando. Não bastasse a pandemia, meus irmãos, as crises econômicas, crises políticas, ameaças de guerra, ameaças nucleares, ameaças de seca. Nós estamos vivendo o período das enchentes, mas já estamos preparando para uma crise hídrica que está por vir. Nós estamos vivendo períodos e períodos terríveis, que alguns dizem que as pessoas estão morrendo de traumas pós-Covid. Esta manhã eu fui informado de colegas que estudamos junto que morreu e ninguém sabe como pode ter morrido desta maneira. E nós chegamos por aqui e às vezes queremos nos reunir, mas queremos reunir como pessoas comuns, queremos reunir como crentes comuns. Eu estava ontem no templo sede observando as pessoas assentadas. Parece que nós estamos somente em uma assembleia natural, parece que nós estamos em torno de uma filosofia aristotélica, neoplatônica, ou quem sabe uma filosofia mundana em que tudo é natural. O escritor está dizendo: vocês não podem parar de reunir como igreja. Igreja é um povo santo, igreja é um povo lavado pelo sangue do Cordeiro. Igreja não abaixa a cabeça, a igreja nunca calou, a igreja nunca parou, meus irmãos. A igreja não calou diante de Nero, a igreja não calou diante de Domiciano, a igreja não calou diante das fornalhas, a igreja não calou diante da Inquisição, a igreja não parou. Todas as reuniões da igreja, ela reunia glorificando a Jesus, vivendo, morrendo, enriquecendo, perdendo. A igreja para adorar, e nesta noite nós estamos diante da volta do Senhor Jesus e podemos reunir com igreja. Quantos crentes aqui faz parte da igreja? Levante as suas mãos ao céu, abre a tua boca. Tem crente que não fala mais línguas estranhas, tem crente que não dá glória a Deus, tem crente que não dá aleluia, oh tristeza. Tem obreiro que tem anel de formatura, tem obreiro que tem, meus irmãos, credencial de pastor, de doutor, de DDD e etc. Tem pastor que, se for colocar o currículo dele no papel, você tem que escrever um livro, mas é seco, passou a se tornar um homem comum, passou a se tornar um homem normal. Nós não podemos parar de congregar como igreja, de cultuar como igreja, de adorar como igreja. E alguém pergunta: por que vocês estão glorificando? O Senhor acabou de ver ser sepultada uma irmã tão querida. É que a minha irmã não se perdeu, irmã Maria não morreu e parou. Irmã Maria está nos braços do Pai, aguardando o arrebatamento da igreja. O Espírito Santo que veio em Jesus e o ressuscitou, ressuscitará também ela naquele dia. E eu estou certo nesta noite que nesses últimos cultos da igreja na terra, o Espírito Santo quer renovar a sua igreja. Quantos crentes querem ser renovados aqui nesta noite? Você está cultuando como a igreja do Cordeiro? Se você está cultuando como a igreja do Cordeiro, você sente a presença dele aqui. Se você está cultuando como a igreja do Cordeiro, Satanás não te acusa. Se você está cultuando como a igreja do Cordeiro, você sente a presença dele, porque nessa igreja está a presença da palavra viva. O irmão Lucas disse hoje uma palavra muito boa aqui na escola dominical. Ele falou como Israel pode ter esquecido, e nós sempre refletimos como este povo que viu água maná da rocha, como este povo que viu fogo, como este povo que comia maná pode ter esquecido de Deus. E ele disse uma palavra: eles tornaram comum
para eles era normal, isso se tornou comum. A Assembleia de Deus está tornando comum vir à igreja, comum vir no templo, comum cantar o hino 15, é comum voltar para casa de qualquer maneira, mas não é comum. O que acontece aqui não acontece no shopping, o que acontece aqui não acontece na Academia Brasileira de Letra, o que acontece aqui não acontece na Assembleia Legislativa, porque aqui o Espírito transcendente está operando. Levante a mão. Ele cura, Ele renova, Ele batiza, aleluia. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nesta noite Ele está operando maravilha aqui. Quem sente essa presença gloriosa, levante as suas mãos ao céu. Não pare de congregar, não pare de adorar. As pessoas estão na praia, elas não param do seu prazer turístico. As pessoas queriam carnaval e eles vão conseguir ainda o carnaval em muitas partes, porque eles não vão parar o carnaval. O tráfico continuará vendendo droga. A política tem que acontecer, as eleições têm que acontecer. Os desvios continuarão acontecendo e a igreja não vai parar de adorar. Levante a sua mão agora. Você não pode calar a tua boca. Abre a tua boca agora. Não é que Deus está mendigando a sua adoração, é a sua alma que está com sede. Tem crente aqui que está dizendo: não sei o que faço, pastor, estou triste, estou angustiado. É porque tua alma não adora Jeová. Abre a tua boca, deixa o Espírito Santo abastecer tua alma agora. Eu estou dizendo que o teu segredo está em abrir a boca. Abre bem a tua boca, eu vou encher. Quem tem boca, abre ela agora. Dá glória a Deus mesmo contra a sua vontade. Começa: eu te adoro, Jesus, eu te adoro, Jesus. Você sabe dar glória a Deus. Você sabe dar aleluia. Você sabe, aleluia, aleluia. Aleluia, eu estou sentindo Deus aqui nesta noite. Aleluia, glória a Jesus, Ele está aqui nesta noite. Ele está operando aqui nesta noite. Não pare de congregar como é costume dos demais. Muita gente parou de congregar. Os desigrejados dizem que não precisam congregar. As pessoas estão voltando para o mundo, esquecendo de congregar. Mas você está aqui congregando como a igreja. Igreja congrega aqui em torno dessa palavra, aleluia. E ele diz assim: olha, antes admoestando-nos uns aos outros, isso é, antes exortando, pegando na mão e dizendo: não larga, Jesus está voltando. Olha para quem está do lado, ele não esqueceu a promessa. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus está voltando. Glória a Deus, glória a Deus. Você não pode perder essa expectativa. Olha, você não pode perder. O escritor dizendo: antes admoestando-nos uns aos outros, dizendo: vale a pena, vale a pena, vale a pena. Menina, eu estou desempregado. Você diz: mas Jesus está voltando para nos arrebatar. Menina, minha casa subiu o aluguel, mas Jesus preparou uma casa de ouro para você morar. Menina, eu estou doente, mas Jesus vai te dar um corpo glorioso. Eu estou com tristeza, mas o Espírito está te consolando aqui nesta noite. Aleluia, 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 aleluia. Eu estou sentindo a presença santa de Jeová nesta casa. Abre a tua boca, porque Jesus dizendo: admoesta um ao outro. Você está casado, o seu esposo está fraco, diga para ele: Jesus está voltando para nos levar. Teu filho está começando a enfraquecer, diga para ele: Jesus está voltando para nos levar. Admoesta ele, sabe por quê? Porque Jesus é o sumo sacerdote, está diante de Deus Pai, vai voltar agorinha, e o seu sacrifício já pagou a passagem para a igreja ir embora. Olha para cá. Ele dizendo tanto mais, eles admoestando uns aos outros. Eu estava observando que na década de 90, milhares de brasileiros foram para Kobe reconstruir o Japão e reconstruir a sua vida. Na década de 2000, muitos foram para a Europa para ganhar dinheiro e reconstruir a sua vida.
Quando veio a crise econômica, o povo começou a ir para os Estados Unidos. Então veio a pandemia. Para onde vai? Israel, a tecnologia mais avançada do mundo, tem Covid. Estados Unidos, é lá que morre mais gente. Europa, é lá que começou tudo. E aí você pergunta, para onde eu vou agora? Se eu for para os Estados Unidos, eu pego Covid e posso morrer, porque lá não tem SUS. Se eu vou para o Brasil, eu posso morrer porque a Covid é pior. Aí você pergunta, e agora? Para onde eu vou? Aí você dá uma cutucada para eles assim, nós vamos para Sião. Nós vamos para Jerusalém, oh glória. Você precisa dizer, você precisa crer, Jesus está voltando. Mas não é só para você, você tem que incentivar outros. É que eu estou dizendo, tanto mais quanto vede. Aí ele fala, não pare de congregar, incentive os outros. Quanto mais, quando vocês estão vendo que está se aproximando, aquele dia. Uma das coisas que me marca no velório é que de meia-noite para frente, e eu sempre vou nos velórios para ficar à noite, e eu calculo a meia-noite para frente. A meia-noite começa a ficar mais branda, 1h vai ficando mais claro, 1h30 vai ficando mais claro, 2h e o clarão vai chegando. Vai chegando, e daqui a pouco você vê o sol brilhando, e você vê a noite dizendo, gente, obrigado, foi bom estar com vocês, mas a luz está chegando, e eu vou me descansar, porque agora a luz está chegando. O escritor diz assim, ainda mais quando vocês veem que está aproximando aquele dia. Minas Gerais inundada por água, gripe atacando todo mundo, pandemia aumentando, desemprego nas alturas, alto índice de suicídio, crise mundial, economia acabada, leis obscenas sendo aprimorada, tudo que não presta legalizando-se. E você fala, Deus me livre, o que está acontecendo? É a noite dizendo, é que um dia está chegando. Quem está percebendo que está chegando o dia, fica de pé. Quem está percebendo que está voltando, Jesus está aproximando. O escritor está dizendo, não perca a ousadia, não perca a fé, não perca a esperança, não pare de congregar, estimule-se uns aos outros, ainda mais, quando vocês estão vendo que o dia já está chegando. Oh glória! O dia marcante para o Brasil foi quando a princesa Isabel, para o mundo da escravatura, abriu as senzalas. Quantos deixaram as senzalas? Abriram e quebraram os cárceres, quebraram os grilhões, e os escravos saíram. E agora não eram mais escravos, saíram andando por aí, ainda que continuaram escravos do sistema social, mas agora estão livres. Estão livres. O grande dia brasileiro, o dia em que Dom Pedro Alves Cabral, ele então brada, independência ou morte, e o Brasil diz, graças a Deus, estamos livre desse domínio português. O grande dia em que Várzea Grande recebeu do Estado o título de emancipação, em que agora seremos município, mas nenhum desse dia é para comparar o dia da igreja. Oh glória, o dia que se aproxima. Quem está percebendo que aquele dia está chegando? Levante as suas mãos aos céus. Quantos querem ser renovados para aquele dia? Olha para cá. Quando a gente tem um dia marcado, a gente fica cheio de ansiedade. É uma ansiedade boa, que a psicologia diz que é um estresse bom.
Você fica preocupado, meu Deus, meu casamento. A noiva se cuida, os pais preparam uma festa e todo mundo fica em torno daquele dia. É o dia da expectativa. A moça fica cheia de expectativa quando está chegando os seus 15 anos, que o pai diz que vai dar uma festa linda, e ela fica toda preparada, cheia de desejo, e ela faz tudo com cuidado. A noiva, ela não vai arrumar para o casamento simplesmente às 5 horas da tarde, ela vai cedo, ela vai cedo se aprontar. A noiva não escolhe o vestido na última hora, ela escolhe o vestido bem antes. A noiva não escolhe a decoração na última hora, não, ela escolhe a decoração bem antes. O noivo, não, ele não cuida, meus amados irmãos, da festa depois, não, qualquer hora dá certo, não, é tudo plano. E você, como está aguardando esse dia? Cheio do Espírito Santo? Quem está cheio do Espírito Santo? Aleluia. O escritor está exortando, não pare de congregar como igreja. Estimule um ao outro, ou você está pensando em parar? Quanto mais você está vendo que está chegando o dia, ou não está chegando o dia? Quantos creem que o dia está chegando? Diga assim: volta logo, Jesus. O céu é o meu lar. O céu. Volta logo, Jesus. Estou com saudade de casa. O céu. Com as mãos assim eu quero perguntar. Não é segredo para ninguém. Eles dizem é o Apocalipse. Eles dizem que é o fim do mundo. Eles dizem que o mundo está passando por um ciclo final. A igreja sabe o que é. É o sinal da vinda do Cordeiro. E eu quero perguntar se tem alguém nesta noite que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Saia do teu lugar agora e venha. Venha agora para Jesus. Escape. Se tem alguém do teu lado aí agora, se tem alguém do teu lado aí agora que não é crente, você pode convidá-lo para vir. Jesus está voltando. Pode ser hoje o dia. Pode ser hoje. Aonde está a primeira pessoa? Venha, venha. A primeira pessoa que está distanciada dos caminhos do Senhor, venha voltar para Jesus agora. Cante assim, ó. Cante aquele hino. Pode ser hoje a volta. Cante. Pode ser hoje. Cante. Pode ser hoje a volta do Rei. Tudo nos mostra que o fim está próximo, eu sei. Pode ser hoje a volta do Rei. Igreja, fecha os teus olhos aqui e diga assim: no sangue de Jesus. Diga com autoridade: no sangue de Jesus há poder para purificar o pecador de todo o pecado agora. Diga: no nome do Senhor Jesus há poder para quebrar todas as algemas que impedem as almas serem salvas agora. Algemas estão quebradas. Aonde está a primeira pessoa para voltar para Jesus? Hoje é o dia. Jesus está querendo te salvar. Eu poderia chegar aqui, assentar nessa cadeira, ouvir um mensageiro pregar, mas eu estava observando o trabalho e o Espírito Santo diz ao meu coração: pouco se fala da volta de Jesus. Pouco se fala que Jesus está voltando. Ignora-se os sinais e o tempo simplesmente como algo natural.
e esquece que Jesus está próximo de voltar. Eu sinto nesta noite que tem almas aqui para voltar para os caminhos do Senhor. Venha em nome de Jesus Cristo. Aonde está a primeira pessoa para Jesus agora? Aonde está? Eu estou falando e parece que o clima já naturalizou. Meu Pai, o Espírito Santo não quer isso aqui não. O Espírito Santo quer liberdade. O Espírito Santo quer liberdade. Eu quero saber onde está a primeira pessoa. Oh, glória a Deus. A primeira pessoa distanciada, volta para Jesus agora. Escapa por tua alma. Oh, glória a Deus. Aonde está a primeira pessoa? Glória a Deus. Venha em nome de Jesus Cristo. Volte para a casa do Pai. Eu estou vendo aqui a primeira pessoa. Oh, glória. Igreja, a primeira alma está vindo. Aonde está a segunda pessoa? A segunda pessoa. Venha em nome de Jesus Cristo. Está vindo uma segunda pessoa aqui. Glória a Deus. Venha em nome de Jesus Cristo. Venha enquanto é dia. Glória a Deus. A terceira pessoa está chegando. A quarta pessoa está chegando. Aleluia. Aleluia. Aonde está a quinta alma? A quinta alma. Aonde está a quinta alma para Jesus? Em nome do Senhor Jesus, volte para a casa do Pai. A quinta vida. A quinta vida. Está chegando aqui a quinta. Aonde está a sexta pessoa para Jesus? Aonde está a sexta pessoa para o Senhor? A sexta pessoa está chegando aqui na frente. Aonde está a sétima alma para Jesus? O Espírito Santo quer operar no nosso meio. Aleluia, aleluia. Aonde está a sétima alma para Jesus nesta noite? Bem suave aqui. Igreja, olha para mim. Eu preciso dizer o que o Espírito fala comigo em oração. Porque tem hora que eu não falo, porque se eu falar as pessoas pensam, esse pastor, ele é santo demais. Mas sabe o que o Espírito Santo fala para mim? Todo culto eu tenho maravilhas para operar. Aleluia. Nesta noite, tudo que você deseja, o Espírito Santo está passando aí pertinho de você. Toma, 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 toma. Mas você fica com os olhos fechados. Meu Pai, aleluia. Se liga nesta noite no Espírito. Onde está a sétima vida? A sétima pessoa. Saia do teu lugar e venha para Jesus. A sétima pessoa está descendo a galeria ali. Oh, glória a Deus. A sétima vida está aqui. Aonde está a oitava alma? A oitava pessoa. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Onde está a oitava? A nona. Venha em nome de Jesus Cristo. Isso, Levi. Glória a Deus. Está trazendo ali um pré-adolescente para Jesus. Quem pode levantar as mãos e dar glória a Deus? Quem crê que a décima está por aqui nesta noite? Ai, alabachai. Ai, capacapacamandarabia calabás. Urabacarabachandalábia.
Ei, abassuriminai. Ei, cabandaraia. Aleluia. Oh, glória. Onde está a 10ª pessoa? Onde está a 10ª? Ela está por aqui. Onde está você que está distanciado dos caminhos do Senhor? Venha correndo para Jesus. Irmã, irmã, irmã. Essa irmã, essa irmã, essa irmã. A irmã crê no amor de Deus na tua alma. A irmã crê que Deus não tem prazer em te ver triste. A irmã sabe que não foi Deus que projetou isso. A senhora não nasceu para sofrer. Olha para cá, é mentira do diabo. Deus tem projetos lindos para a tua alma. E Ele está recebendo, dizendo: deixa eu escrever a história da tua vida. Entrega para Jeová nesta noite, e Ele vai apagar essa página e vai escrever uma história linda, começando por essa ferida dentro do teu coração. Tem uma sonda de Deus lá na tua alma nesta noite, e Ele sabe o que precisa apertar e precisa afrouxar, e Ele está dizendo: abre bem o teu coração, que eu vou entrar. Ai, camachandarabialai, e vou te envolver na minha glória, aramacantonai, e vou te esconder de Satanás, e nunca mais ele vai tirar o teu sono, e nem vai tirar a tua paz, porque Deus quer te abrigar nas suas asas. Quem crê que Deus está falando com alguém aqui nesta noite? A 10ª, a 10ª, a 10ª. Eu estou esperando a 10ª alma. A 10ª, eu estou esperando a 10ª. Em nome de Jesus Cristo, saia do teu lugar e venha para Cristo agora. Igreja, clame bem alto, diga: no sangue de Jesus há poder. Diga: no sangue de Jesus há poder. Não há demônio que possa te segurar. Não há força contrária que te possa deter. Jesus está te chamando nesta noite. Venha para a casa do Pai. Venha, venha, venha. Volte para a casa do Pai agora. Volte para a casa do Pai agora. Oh glória, oh glória. Volte para a casa do Pai agora. O Pai te espera. A casa é do Pai. Pode ter filhos mais velhos, mas a casa é do Pai. O cordeiro é do Pai, a aliança é do Pai, as vestes é do Pai, a alegria é do Pai. Volte, porque o Pai quer te receber. Venha, venha, venha. Oh glória, oh glória, oh glória. A 10ª está chegando. Nossa irmã está reconciliando. Quem pode levantar as mãos e dar glória a Deus? Levante as suas mãos assim. Feche os teus olhos agora. Só um pouquinho, olha para cá. Eu não quero uma igreja fria. E eu não quero uma igreja apóstata. Eu não quero ser profissional do púlpito. Eu não quero administrar orçamento de igreja. Eu não quero ser pastor para ter mansão. Eu quero ser crente e sentir o avivamento que Deus tem. Eu sei que do meu lado pode ter alguém que não queira. Eu sei que do outro lado pode ter alguém que não queira. Na minha frente pode ter alguém. Eu não estou preocupado com ele. Eu estou preocupado em receber. Quem quer receber essa alegria? Deus vai pegar na mão de crente nessa última hora. E esse crente vai ser canal de bênção na terra. O camachandarai. O camandaraia. Labrandarabacai. Mas tem que desengessar. Tem que desengessar.
Você não é estátua para ficar parado, você está vivo. Você tem que mexer as suas mãos, não para fazer aeróbica espiritual, mas dá sinal para o Espírito Santo dizer: eu também quero. Quem quer? Quem quer, levante a mão. Feche os olhos agora. Não abaixe. Os jovens querem. Adolescentes querem. Aqui na plataforma querem. 5 de oração quer? Então feche os olhos agora. E ora. Ora como um crente vivo. Grita bem alto. Fala: papai, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Quem quer, vai falando. Eu não estou escutando oração aqui. Tem que romper o teto do templo. Tem que chegar nas regiões celestiais. Grita para Jeová: Jeová, nós não queremos uma igreja fria. Jeová, nós não queremos uma igreja apóstata. Nós não queremos um ministério comercializador. Nós queremos poder, Jesus. Nós estamos orando para uma reestruturação espiritual. Queremos uma igreja impactada pela tua glória, Pai. Aqui tem 10 almas que te aceitam, Jesus. Mas nós queremos que o teu Espírito paire sobre elas, libertando-as, purificando-as, quebrando as algemas agora, Pai. Fechando a sepultura, repreendendo o divórcio, repreendendo o suicídio, repreendendo, Senhor Deus, toda a seta do diabo. Jesus querido, eu estou aqui na tua presença. A tua igreja está na tua presença. Os obreiros estão na tua presença. É domingo, papai. É 2022. É enchente nas Minas Gerais. É pandemia no Brasil. É hospitais voltando a ser lotado. É epidemia atacando. É crise de desempregado. Mas aqui neste templo tem uma igreja dizendo: manda o avivamento prometido, Pai. Derrama o Espírito Santo da maneira que você o prometeu. Começa por este altar aqui, Jesus. Começa por mim, Jesus. E eu não quero ser um pastor que só fala. Eu quero sentir também, Jesus. Eu quero poder, eu quero graça, eu quero unção. Eu quero, Jesus, eu quero agora, Pai, eu quero agora. Eu não quero ser simplesmente, Senhor, um animador de auditório. Eu quero unção para pregar. Eu quero unção para viver uma vida de santificação. Eu quero unção para andar nessas ruas. Eu quero unção para dirigir. Eu quero unção para morrer, Senhor, se for preciso. Mas eu quero poder, eu quero graça. Quem quer, vai falando para Jesus. Não tenha vergonha, abre a boca, abre a boca, abre a boca. Jesus, manda poder aqui agora. Manda poder, Jesus, manda poder, Jesus. Manda poder, Jesus. Manda poder, Jesus. Manda poder, Jesus. E enquanto o Senhor manda poder, haja cura de enfermidade aqui nesta noite. Visita estas casas que estão tomadas por essas enfermidades, Pai. Visita estas casas que estão atacadas pelo divórcio. Visita estas casas, Senhor, que estão atacadas, meu Deus, pelo suicídio. Visita estas casas, Senhor, que estão atacadas pelo desespero. Visita esta casa, Senhor, que está condenada a ser destruída. Visita com unção e poder agora. Visita com poder e unção aqui agora. Começa a operar milagre nesta noite, Jesus, nesta casa. Esta igreja está orando, Pai. Este povo está clamando a Ti, oh Jesus. Oh Jesus. Oh Pai. Meu Pai. Meu Pai, é hoje. Cante, filha. Meu Pai, meu Pai. Sente a presença de Deus. Sente a presença de Deus. Irmão, vai adorando para cá. Abre a boca. Pra que esse desespero então? Acalma o teu coração. Já vou estar dizendo contigo. E tranquiliza a tua alma. Você está seguro em minhas mãos. Meu Pai. Então despreocupa. Glória. O barco balança e não afunda. Não vai afundar. Então despreocupa. Sente a presença de Deus. Não vencer essa luta. Quem pode dar glória a Deus? Despreocupa. Vê se acalma um pouco e me escuta.
Deus está me dizendo Eu estou dentro do barco. que está ouvindo o propósito do teu coração. Na hora certa eu vou agir. E Ele manda dizer: eu vou renovar o teu ministério aqui nesta noite. Então, Ele não está me dizendo que vai te renovar na semana. Ele está dizendo: eu vou te renovar aqui nesta noite. respira e tranquiliza Ele está tocando na tua estrutura agora. É Você Kamachandaraia. está seguro E está em dizendo para ti: quem diz que acabou? Não se preocupa. Ele está mandando dizer: porventura não te falei que tenho propósito no teu ministério? Então E sou eu Deus que fiz propósito. Sou eu que tenho projeto. E ninguém vai Então impedir. despreocupa. Deus está te renovando. Que me escuta. Renovando as tuas Pegue os remos forças. e vamos Levanta a cabeça e veja. Ei, Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar. Urabacantarabia dalabia dai can. Ei, carabachanda. Estou colocando as ferramentas. Ei, camandarabia dalasé. Aí eu pegando na tua mão e te ensinando a pelejar. Ei, cabarabacalabandarabia. Urabacalabachandarabia cantarabia andarai. Estou te revestindo agora com escudo. Ui, camandalabia andarabia. Olha eu mudando os teus pensamentos. Ui, cabarabachandalabia. Olha eu colocando outros pensamentos na tua cabeça. Ui, carabalabandarabia. Olha eu calçando os teus pés. Ei, camandarabia andalábia, sorabandarabia. Olha eu colocando a espada na tua mão de novo. Ei, palabarabacalabandarabia andarabia. E olha a minha ordem para ti. Marche, 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 porque já quebrei por terra todas as barreiras, diz o Senhor Jeová. Quem crê que Deus está renovando vidas aqui nesta noite, levante a mão. Sente a presença. Isso, pode sentir. Pode sentir. Ih, cabacarabá. Ih, pacalabacai. Ih, pacabacabaxandarábia. Ih, pacabacabatarabai. Ih, pacalabacabaxandarabacai. Eu sinto presença de Deus aqui nesta noite. Olhe para quem está do teu lado. Diga assim: Deus está fazendo uma obra. E a obra é grande. E ninguém vai impedir. Diga assim: Deus vai te levantar nessa igreja. Os olhos vão te ver. Os mesmos olhos que te disse que você não iria. Jeová está dizendo: você, é você, é você, é você, é você. Diga glória ao nome do Senhor. Olhe para Ele agora, diga em nome de Jesus.